música, vamos dar início ao nosso consultório jurídico. Hoje vamos falar sobre alojamento e arrendamento. Portanto, são duas coisas diferentes, mas há direitos e deveres para ambas as partes. Por isso, o nosso convidado já está na sala. Um grande aplauso para o Rafael Ferreira. Bem-vindo. Olá, bem-vindo. Obrigada. Ora, muito bem, Rafael. Está muito complicado. Não é verdade? Está muito complicado. Portanto, o ideal é começar por dizer às pessoas que se tiver dúvidas aí em casa, porque, como sabemos, começaram agora as aulas, tanto nas escolas como nas universidades. Há muitos alunos que, e temos ouvido um pouco por toda a comunicação social, que entram nos cursos para os quais estudaram, só que não têm a sorte de ter uma universidade perto de casa. Têm que arrendar um quarto ou uma casa e não conseguem. Para todos esses alunos, efetivamente, e para os pais, é importante assistir a esta conversa. Ligue o 910-106-359 se tiver dúvidas. Bom, vamos começar então exatamente por esta questão do alojamento. Para já, qual é a diferença entre o alojamento e o arrendamento? Na verdade, este alojamento para estudantes que estamos a falar é um arrendamento. Aquilo que nós conhecemos como alojamento local é algo completamente diferente, até mais próximo até da hotelaria, é um pouco diferente. É uma prestação de um serviço. Claro que podemos ter um alojamento local um pouco mais extenso, mas estamos a falar daquelas noites, 2, 3 noites fora. Certo. Isso é alojamento local. Arrendamento. Isto é um ano letivo ou mais, não é? Exatamente. Ou seja, é um tipo de arrendamento também não tão comum, porque também não dura anos. Normalmente o arrendamento a estudantes dura ali os 10 meses do ano letivo, mas é um arrendamento efetivamente. Depois tem outra particularidade, é que é um arrendamento normalmente por quartos, o que implica que no mesmo imóvel existirão vários contratos de arrendamento para partes desse imóvel. Exatamente. A questão dos preços é outra. Porque isso não está tabulado ou está? Não, de todo. Esse é que é o problema, não é? Sim, é efetivamente um problema e infelizmente atualmente nós temos preços que impedem alunos que com mérito chegaram ao ensino superior não conseguem efetivamente concretizar esse direito por uma questão de preços, mas quando olhamos para aquilo que é a relação entre o senhorio e o arrendatário, não há muito que se possa fazer porque é um mercado a funcionar. Ok. Significa então que para todas as pessoas que querem arrendar uma casa, há obviamente direitos e deveres, tanto para quem arrenda como para quem quer arrendar. Claro Quais que são? sim. Para o senhorio, há, obviamente, o dever de comunicar o contrato à autoridade tributária e emitir os correspondentes recibos de renda. Esses são os deveres principais, para além de, obviamente, entregar o imóvel ao arrendatário. Certo. O arrendatário tem o dever de cuidar da casa como se fosse sua, conservá-la, no fundo, é isto. E tem que a entregar no final do arrendamento, conforme recebeu, claro, pagar a renda a tempo e horas. Claro e deve ou não ser feito um contrato? Sempre. O contrato de arrendamento tem de ser celebrado por escrito. Para além de ter que ser celebrado por escrito legalmente, é altamente recomendável que assim seja. Nós às vezes temos esta dúvida relativamente aos contratos. Não são só um papel que se faz por lei. É reduzir a escrito aquilo que é o acordo entre as partes. Daqui a um ano eu não vou lembrar o que é que acordei com o senhorio relativamente àquela torneira. E para me poder lembrar tenho um contrato, que é aquilo Está que lá vai escrito. É o melhor lembrete que pode existir. Ainda por cima com assinaturas de parte a parte. Perfeito. Isso. Atualizações de renda. Atualizações de renda também deu vários problemas agora, não é? Por causa dos congelamentos que foram feitos. A atualização de renda pode ocorrer de uma de duas formas. Ou conforme aquilo que está no contrato. Um contrato pode perfeitamente prever que o arrendamento vai aumentar 50 euros por ano, 100 euros por ano. Pode prever que vai aumentar uma determinada percentagem ou, se não tem nada previsto, aplica-se o coeficiente que é publicado anualmente pelo INE. Este ano vai provavelmente ficar nos 5,43%, com as exceções governamentais que devem fixar o teto dos 2%. Tem aquela questão de ter que ser comunicado por carta registada com vice-recepção e só produz efeitos 30 dias depois, portanto no mês seguinte à comunicação. Muito bem. Agora, é importante falar também sobre a caução e os fiadores. É obrigatório que isso aconteça? Nem uma nem outra. Nem caução nem fiadores? Não são obrigatórios, são estratégias comerciais, neste caso estratégias que o senhorio tem ao seu dispor e que também dependem do imóvel. Claro, vamos imaginar que eu sou arrendatário e me vão arrendar um imóvel que está altamente equipado, todo bem decorado, como é aqui o caso do estúdio. Da nossa tarde, toda linda. Aqui merecia uma Quero caução. arrendar. Já falamos sobre isso também. Tenho as manhãs e as noites livres nesta casa.
Está combinado. À tarde não pode Se calhar tocar. para alguns estudantes já era uma ajuda. Então à noite... Nunca se sabe. Não, mas num imóvel que estivesse totalmente equipado, totalmente mobilado, faz sentido que exista uma caução. A questão do fiador está mais relacionada com o incumprimento do pagamento de rendas. É essa a primeira preocupação do senhorio. Certo. Depois coloca-se aquilo que já falámos aqui há uns meses, que é a responsabilidade do fiador. Tem que pagar imediatamente as rendas, só tem que pagar no fim do arrendatário ser penhorado relativamente a tudo o que tem. Como é que isto funciona? São outros pormenores. Tanto pode ser um fiador responsável solidariamente, ou seja, tem que pagar no imediato, como pode ser um fiador responsável subsidiariamente, ou seja, secundariamente, só paga quando o arrendatário não tem mais nada. Ok. A caução não há um valor fixo, a prática comum é que corresponde ao valor de uma renda. Portanto, tem que ser fica devolvida lá. no final. Exato, fica lá devolvida. Exatamente. Entretanto, despejo ou cancelamento de contrato, ou seja, eu tenho um imóvel, tenho lá pessoas a viver, tenho um contrato, mas a partir de uma determinada altura eu preciso do imóvel, quero cancelar o contrato ou quero despejar as pessoas de lá. Não posso fazê-lo ou posso? Não dessa forma. É possível. Eu nunca faria isso, atenção, acho que existe mal. É possível a denúncia para a habitação própria ou de descendentes. No fundo é dizer, eu preciso da casa para poder habitar aí. Não é tão simples quanto isso, implica o pagamento de uma indenização, há um aviso prévio que tem de ser dado, tem que o senhorio não ter mais nenhum imóvel naquele concelho, ou no caso de Lisboa, também nos concelhos limítrofes ao de Lisboa, e isso implica que, de facto, o senhorio tenha todas estas condições. A indenização corresponde a um ano de rendas, o que é bastante relevante face às rendas atuais. Claro. Outra coisa é, e se o arrendatário deixa de me pagar a renda? Isso é outro caso, não é? Claro. Se o arrendatário estiver em cumprimento com 3 ou mais rendas, eu posso, e é o único caso em que posso, enquanto senhorio, apenas com uma carta registada com vice-recepção, colocar fim ao contrato com justa causa. Em todos os outros casos de má vizinhança, ruído, imagino que eu arrendei um imóvel habitacional e monto lá um escritório para mim, por exemplo, tudo isso, só um juiz é que pode decretar o fim do contrato. Apenas na falta de pagamento de rendas é que eu posso enviar uma carta registada e dizer: caríssimo, falhaste 3 ou mais rendas e por isso terminou aqui o contrato. Muito bem. Se isso acontecer, potencialmente haverá despejo. Ok. Seguimos em frente para falar sobre o pagamento das rendas, como é que ele deve ser feito? Recomendavelmente por transferência bancária, é a melhor proteção Fica que lá tem. marcado também, não é? Sim, isto mais na ótica do arrendatário. Quando um senhorio pede o pagamento em numerário, isto pode significar que não há uma intenção de comunicar o contrato à autoridade tributária. Ora, lá está. Isso vai ter implicações para o arrendatário. Claro que para ambas as partes a transferência é sempre o melhor, até porque se existir algum litígio sobre se pagou, se não pagou, quando é que pagou, se foi fora de horas ou não... Há registros, não é? Há registros. Tanto de uma parte como de outra. Exato. Essa é a mais recomendada. Portanto, a pergunta que lhe ia fazer a seguir, o contrato deve ser comunicado à autoridade tributária? Deve, não é? Sim, até ao final do mês seguinte, ou seja, vamos imaginar, eu celebro um contrato no dia 1 de outubro, para começar no dia 1 de outubro, eu tenho até ao final de novembro para o comunicar à autoridade tributária e para pagar o imposto de selo corresponde a 10% do valor de uma renda e só se paga uma vez. Não é como o IUC ou como o IMI. Só se paga uma vez relativamente a cada contrato. Agora, o senhorio pode ou não aceitar animais? Pode ou não aceitar animais. Primeiro, temos que ter em conta algo antecipadamente, que é o condomínio permite ou não animais. Isto é logo uma questão, nomeadamente o título constitutivo da propriedade horizontal. Eu sei que isto foi uma linguagem agora muito técnica. Difícil. No fundo, a escritura que origina o prédio e que divide em frações permite ou não animais. Ou melhor, proíbe ou não animais. Vamos equacionar que não diz nada sobre o assunto. Ainda assim, o senhorio pode colocar uma cláusula em que proíba animais no imóvel. Isto é discutível, há tribunais que entendem num sentido, há outros que entendem noutro, mas a opinião maioritária é que, de facto, o senhorio tem essa liberdade e até faz algum sentido. Ainda bem que não é o caso do meu senhorio, coitadinha da minha Malibu, mas... Tem uma cadela? É uma cadelinha. Chamada Malibu. Chamada Malibu. Olha, Rafael, haveria muito para falar sobre isso. Mas agora, antes de falarmos sobre o alojamento, vamos à nossa primeira chamada. Claro. Já temos alguém que nos liga do Porto, é o João Silva. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, João. Pode colocar a sua questão, por favor. Eu gostava de começar pela forma como foi abordado o tema em relação ao preço. E isto é uma coisa que se ensina em economia, mas qualquer dona de casa aprende rapidamente, que é, nós assistimos recentemente com a pandemia ao preço das máscaras que eram caras e depois ficaram baratas,
e atualmente com as rendas de casa, portanto, com a produção massiva de máscaras, o preço veio a cair. Isto é válido com o leite, com batatas, com máscaras e com as rendas de casa. Claro. Eu sou senhorio e sou inquilino e, portanto, estou perfeitamente à vontade. Em 2018 foi criada uma lei em que os senhorios passaram a ter imensas obrigações, os inquilinos passaram a ter imensos direitos. Ou seja, é uma falácia dizer que se quer incentivar o arrendamento, quando no fundo o que se fez foi restringir o arrendamento e quem tem imóveis para arrendar teve medo e diminuiu a oferta de imóveis para arrendar. Em função disso, o preço subiu. Depois, uma diminuição da oferta com um aumento da procura, o preço caiu por aí abaixo. Ora bem, eu queria saber duas coisas. A primeira, que foi abordada em relação à subida do coeficiente que vai sair agora a 30 de setembro, que está limitado em 2%, eu gostaria que fosse explicado em que caso é que isso é limitado a 2%. Gostaria ainda de pôr outras perguntas, que é o seguinte: as rendas que a Troika obrigou em 2012 à alteração das rendas, eu faço aqui uma à parte ainda, nós assistimos aos centros das cidades a serem remodelados porque a Troika obrigou o governo português a mudar a lei do arrendamento e isso fez com que aqueles que podiam pagar saíram de casas e os centros urbanos das cidades passaram a ser remodelados. Se depois foram para o alojamento local, é porque o mercado é preferível ir para alojamento local do que correr o risco de um arrendamento habitacional, mas isso são outras questões. Mas o que eu queria saber é, aqueles que tinham mais de 75 anos em 2012, a renda ficou congelada. Depois, com este governo, aumentaram para 8 e agora acho que vai em 10, e eu queria saber se continua a percepção de que a atualização destas rendas continua congelada e vamos entrar ainda para lá de Salazar, porque isto é quase a Primeira República, quer dizer, em termos de arrendamento. E, por fim, a última pergunta era um contrato que foi denunciado antes de entrada em vigor desta lei. Portanto, foi denunciado, foi dado 2 anos. E, por azar, apareceu a pandemia, a seguir congelou tudo isto, e entretanto primeiro vem a lei e depois veio a pandemia e entretanto a inquilina faz 75 anos. E eu, no meio disto tudo, pergunto: quando é que conta o despejo? Quando é notificado o inquilino que foi denunciado o contrato, ou quando completa o prazo e na lei, e é a lei em vigor a quando do envio da carta, ou a lei em vigor agora? João, muito obrigada pelas suas muitas questões, todas elas pertinentes, é certo. Vamos passar a palavra aqui ao Rafael. Pretende começar a responder a qual primeiro? Eu respondo pela ordem que foram feitas. Vamos a isso. João, olá, boa tarde. Relativamente à parte mais comercial da coisa, não vou discutir, percebo o que diz, mas isso são questões não tão jurídicas, mas mais de economia, como referiu. Relativamente à atualização das rendas, vai ter este teto, segundo consta, dos 2%. Também temos que estar atentos que, como veem com a inflação, tudo está a ser alterado praticamente de semana a semana, mas para já, teto de 2%, com uma compensação aos senhorios dos 3,43% em sede de IRS. Segundo consta também, haverá uma alteração na base tributável em sede de IRS, mas tudo isto são questões que não estão ainda definitivas. O raciocínio base é este: limite aos 2% com uma compensação de 3,43% em sede de IRS. Primeira questão, acredito que resolvida. Segunda questão, o congelamento durante o período de 10 anos, de facto inicialmente eram 5 anos, há uma alteração para 8, depois sobe para 10, isto quando da transição para o NRAU. Para já continua o período dos 10 anos, mas obviamente para quem já esteve nesta situação de transição, ou seja, não se vai perpetuar. Quanto mais tarde existir a transição, neste caso a atualização das rendas, mais tarde começa este congelamento durante 10 anos. A terceira questão, relativamente à denúncia. Eu não sei se nós estamos a falar de uma oposição à renovação ou se estamos a falar de uma denúncia do contrato. Uma denúncia. Uma denúncia por um contrato de duração indeterminada e Sim. deu o pré-aviso dos 5 anos. É isso? Sim. A denúncia, o ato técnico da denúncia acontece com a comunicação. É aí que o João denuncia o contrato. O que acontece é que os efeitos da cessação só acontecem daí a 5 anos.
Aquilo que aconteceu com a pandemia foi uma suspensão dos efeitos da cessação, seja por denúncia, por oposição à renovação ou até pela própria caducidade do contrato. Isso são outras questões. Aqui, essa norma já não está em vigor, felizmente, porque a pandemia também já não está, mas a denúncia acontece, aqui a base é a comunicação da denúncia e não o fim do prazo. Portanto, o facto de ter completado os 65 anos após a conclusão do prazo não pode ser aqui relevante. Obrigada, João. Espero que tenha ficado esclarecido. Obrigado. Só uma última questão. Se for os 3,tal% em IRS, se for uma empresa, também está considerado isso a reposição? Eu acredito que sim. Como lhe digo, não sei, e primeiro porque isso é uma questão mais contabilística do que propriamente jurídica, depois porque ainda não existem orientações definidas por parte do Governo a esse respeito. De facto, eu aqui falei em IRS por ser o mais comum, mas acredito que a compensação se vai aplicar tanto a pessoas singulares como a pessoas coletivas, por isso acredito que sim. Obrigada, muito boa tarde. Boa tarde. Passamos agora à chamada a Diolinda Ribeirinha, que nos liga de Serpa. Boa tarde. Boa tarde. Muito boa tarde. Muitos parabéns pelo programa. Muito obrigada, minha querida. Obrigada. Eu vou direto ao assunto. Força. Eu vivo numa casa de uma pessoa amiga que me deixou aqui ficar, a olhar por a senhora, a proprietária, já há quase 3 anos. Ela fez-me um documento oficial, como eu podia aqui viver, partilhar a casa com ela, sem qualquer custo. Acontece que a senhora adoeceu e foi para um lar. Ela neste momento está num lar, vai fazer 3 meses. A minha pergunta ao doutor é a seguinte: se a senhora faltar primeiro do que eu, porque ninguém sabe quem vai à frente, se eu tenho direito de opção à compra ou ao arrendamento da casa, porque não tenho nada senão um documento, como posso cá viver sem pagar nada. Olá, Diolinda, boa tarde. Esse documento é um contrato de comodato? Não é um contrato? É só uma declaração? Não, é um documento no notário com testemunhas, como ela partilha a casa comigo gratuitamente, sem pagar qualquer custo. Pronto. Será aqui o equivalente a um contrato de comodato? Opção na compra não terá, direito de preferência na compra não. Isso seria no caso de estar num imóvel arrendado há mais de 2 anos. A preferência no arrendamento aqui também não. Primeiro porque implicava que a casa fosse arrendada. Portanto, neste momento, aquilo que tem efetivamente é um contrato de comodato, não pode ser imediatamente pedido que a Diolinda entregue o imóvel, mas um contrato de comodato, lá está, é gratuito, ou seja, não implica o pagamento de qualquer contrapartida pela utilização do imóvel, ainda que seja compartilhado com a proprietária, e isso implica que também não vamos aplicar aqui as regras do arrendamento, nomeadamente aquelas questões dos avisos prévios, eventualmente indemnizações, e aí não lhe vou mentir, está numa situação um pouco débil em termos de garantias para o futuro. Ok? Mas, Diolinda, deixe-me só dar-lhe uma dica que acho que nunca é demais. Eu não estou a ver os documentos, não sei o que é que está na base, acho que nunca é demais dizer-lhe para contactar um solicitador, leva os documentos, explica a situação detalhadamente, com fundamento nos documentos também, para perceber se há alguma coisa que me esteja a escapar ou não, porque pode existir alguma cláusula que lhe dê essa garantia. Eu não estou a dizer que não exista uma cláusula com opção de compra, em regra não. Por isso, não fique por esta chamada, procure levar as suas questões até ao final e devidamente esclarecidas em local próprio, está bem? Muito obrigada, doutor. Obrigada, Diolinda. Um beijinho para si, boa tarde. Obrigada. Agora falamos com Dolores Sousa, de Lisboa. Boa tarde. Pronto, a Dona Dolores, entretanto, caiu a chamada. Não sei se vamos ter Dona Dolores ou não, mas queria aproveitar para falar rapidamente sobre o alojamento. Ficámos no arrendamento. Sim. Afinal de contas, o alojamento. Pode ou não haver contrato no alojamento? Não haverá normalmente não há, ou seja, nós contratamos um serviço, todos nós conhecemos várias plataformas, como vou escusar de dizer nomes, sabemos como é que funciona, rapidamente uma aplicação, selecionamos a noite, pagamos a noite ou as noites e ocupamos o espaço. Não funciona diferente de qualquer prestação de serviço. Regra geral, nós não assinamos um contrato. Se formos levar isto ao limite, nós quando fazemos a reserva através de um site ou de uma aplicação,
estão lá uns quadradinhos que dizem aceito os termos de utilização. Nós achamos que é mais um quadradinho e, na verdade, estamos a assinar um contrato, porque os termos de utilização são cláusulas. Portanto, aí, sim, ok, há um contrato, mas a forma como nós conhecemos um contrato, que é um papel, com muitas palavras e com muitas regras que nós assinamos no final, no alojamento local acontece. não se pratica. Temos Dona Dolores Sousa. Boa tarde. Olá, boa tarde. Tânia, muito prazer em ouvi-la mais uma vez, gosto imenso de ouvir. Muito obrigada, minha querida. Pode colocar a sua questão. Senhor doutor, eu queria lhe fazer, estou um bocadinho nervosa, mas queria lhe fazer uma pergunta. Não esteja, Dolores, relaxe, esteja à vontade. Olha, Eu não tenho esteja nervosa 73 nem esteja anos. com muito tempo, porque temos pouco. Estou numa casa há 4 anos onde pagava 250 euros. A casa foi vendida a uma senhora que comprou 6 casas, aumentou-me uma renda para 650. Eu recebo da minha pensão e do meu marido que foi militar em Angola a importância de 690. Como é que eu vou poder viver na minha terra, no meu país, na minha capital? Eu e a minha família, que somos todos daqui, o que é que eu vou fazer à minha vida? Dolores, tenha calma. Eu estou está bem? completamente transtornada desde que essa senhora entrou aqui e eu não tenho estado nada bem. Dona Dolores, então vamos aproveitar estes 2 minutos que temos para ouvir a solução que o Rafael possa ter, está bem? Com certeza. Vamos ouvir, Dolores, olha, obrigada. em primeiro lugar, volto-lhe a dizer o mesmo, a sua situação é muito delicada, lamento imenso que esteja nessa situação. Tem soluções e a verdade é que a lei está do seu lado de alguma forma. Porquê? Primeiro, quero-lhe perguntar, tem algum contrato escrito de arrendamento? Disse-me que está nessa casa há 4 anos. Deduzo que não tem contrato. Tenho um contrato antigo que tive aqui 4 anos e agora tenho este contrato que a senhoria nova me fez Pronto. a partir deste mês, Ok. 1 ano. Assinou esse contrato? Assinei, Foi o doutor. seu erro. Pois Porque foi. quando a casa é comprada, o novo proprietário assume a posição do senhorio. Se tivesse um Exato. contrato de 20 anos, o novo senhorio ia ter que aguentar durante mais 16. Exatamente. Portanto, em termos jurídicos, existe uma relação de arrendamento que reporta há 4 anos atrás. O facto de ter assinado um novo contrato não ajuda, pode ser aqui entendido como uma alteração à relação contratual que já existia, Exato. mas a verdade é que não pode existir uma atualização de renda dessa forma e, como lhe digo, é uma situação delicada, acho que é defensável em tribunal, mas acredito que esta situação só em tribunal é que será resolvida. Ok, Dolores? Não lhe vou mentir, o facto de ter assinado o contrato aqui não ajuda nada, mas acredito que isto bem discutido consiga aqui qualquer coisa. E espero sinceramente que se resolva. Está bem, Dolores? Muito obrigada, doutor, por tudo. Obrigada à RTP Obrigado, que lembra das pessoas que precisam. E um beijinho grande para a Tânia. Obrigada, Dolores. Espero que resolva rapidamente a sua situação. Um grande Muito beijinho obrigada para si. e uma boa tarde para Muito vocês. obrigada. Boa tarde Obrigada. também. Obrigada. Bom, para saber mais sobre este e outros temas, osae.pt, osai.pt, portanto vá até lá, já sabe que temos sempre solicitadores assim simpáticos como o Rafael Muito e com uma obrigado. linguagem clara para que toda a gente possa entender que é o mais importante e Obrigado. conto consigo muito provavelmente ou para a semana ou daqui a 15 dias. Obrigada Espero por ter que sim. vindo, Rafael. Muito obrigado. Obrigado, Obrigada, Tânia. Obrigado a Rafael todos. Parreira. Obrigada. Obrigado.